Imagina um time de futebol que trocou de técnico logo no comecinho de fevereiro. Uhum, bem no início da temporada. Exato, porque o time estava patinando feio nas primeiras rodadas do campeonato estadual, sabe? E que pouco tempo depois, até chega na final desse estadual, mas acaba perdendo o título. E perdendo em casa, né? Pro maior rival histórico, o que piora tudo. Nossa, com certeza. E aí, olhando para a temporada inteira, o aproveitamento deles é bem morno, cravado ali nos 50%. É o tipo de cenário que, pela lógica esportiva básica, a gente conclui que é uma equipe em crise aguda tentando só sobreviver ao ano. Pois é. Mas na nossa imersão de hoje, os dados mostram uma coisa bizarra. Esse mesmo time está a apenas 180 minutos de derrubar o Grêmio, um dos maiores gigantes do continente. É fascinante. O Confiança lá de Sergipe é, hoje, um dos 3 últimos sobreviventes da Série C que ainda continuam respirando na Copa do Brasil de 2026. E a nossa missão na exploração de hoje é exatamente desempacotar isso. Vamos analisar esse sorteio da 5ª fase que colocou Grêmio e Confiança frente a frente. Uhum. Porque entender como Confiança chegou até aqui não é só olhar para os resultados de campo, sabe? É olhar para o regulamento inteiro. Porque, lendo as regras de 2026, a sensação é que a competição virou uma maratona. Só que, os organizadores decidiram mudar as regras de hidratação, o trajeto e até o tênis permitido lá pelo quilômetro 20 da corrida. Essa analogia é perfeita. A mudança estrutural que a CBF implementou alterou totalmente a gravidade do torneio. Antes de olhar para o tamanho do Grêmio ou as peças do Confiança, a gente precisa entender esse campo de batalha. E não foi um ajuste pequeno, né? A Confederação pegou um torneio que já era gigante, com 92 clubes, e inchou o negócio para impressionantes 126 times. 126. Isso significa que praticamente qualquer equipe com um mínimo de relevância regional entrou no mapa, o que gera gargalos logísticos e uma disparidade técnica imensa nas rodadas iniciais. E aí entra a parte mais selvagem do regulamento, que são as 4 primeiras fases disputadas em jogo único. Exatamente. 90 minutos, sem margem para respirar, sem segunda chance. É uma roleta russa, né? O Confiança teve que navegar exatamente por essas águas. Eles entraram direto na 3ª fase, porque herdaram a vaga do Bahia, que foi vice da Copa do Nordeste. E caíram direto nessa panela de pressão. O impacto psicológico e financeiro desse jogo único para uma equipe de Série C é brutal. A margem de erro zera completamente. E a gente sabe que o orçamento do clube para o ano inteiro depende disso. As cotas de premiação são milionárias. Uhum. Um gramado encharcado, um erro de arbitragem ou uma bola na trave podem significar a falência esportiva da temporada. Não premia o melhor futebol, premia quem comete menos erros fatais. Só que aí o cenário vira de cabeça para baixo. A partir dessa 5ª fase, que é o alvo do nosso sorteio, o regulamento puxa o freio de mão. O sistema muda de repente para confrontos de ida e volta. Pois é. As datas bases já estão marcadas. 22 ou 23 de abril para a ida, e a volta fica lá para o meio de maio, dias 13 ou 14. Com o Grêmio abrindo o confronto na sua arena, lá no Rio Grande do Sul, e a decisão sendo no estádio Batistão, em Sergipe. E tem o detalhe dos potes. Para definir os cruzamentos, os 32 times que sobraram foram separados em potes A e B, friamente baseados no ranking da CBF. Ou seja, os melhores de um lado, os piores do outro. O que cria um contraste enorme com o início do torneio. Exato. Me dá a sensação de que o torneio tem uma dupla personalidade proposital. Nas 4 primeiras fases, com 126 times em jogo único, é uma roleta russa para gerar drama para o entretenimento. Mas quando chega a 5ª fase e o dinheiro fica realmente alto... Vira um xadrez de segurança. É tudo feito para proteger os maiores investimentos. Sem dúvida, a dinâmica de 180 minutos é o habitat natural do dinheiro no futebol. O jogo único é um equalizador. Numa noite ruim, a Série C engole a Série A. Com certeza. Mas, ao instituir ida e volta, justo no funil final, protegendo os times pelos potes do ranking, o sistema exige profundidade de elenco. O Grêmio tem tempo para corrigir a rota se entrar desatento no primeiro jogo. E eles têm peças no banco que custam a folha salarial inteira do Confiança. Exato. Tem fisiologia de ponta, voo fretado, estrutura de recuperação. A biologia e a matemática jogam a favor do gigante.
O que torna a mera presença do Confiança nessa quinta fase um estudo de caso super curioso, especialmente olhando para o que está rolando na casa deles. A montanha-russa do Confiança em 2026 é um absurdo. Total. Na Copa do Brasil, o roteiro é de herói. Eles pegaram o tombe sem na terceira fase e despacharam com um 2-0 sólido. E depois encaram o Vila Nova fora de casa. Nossa, aquele jogo foi tenso. Foi para os pênaltis e o goleiro Rafael Pascoal brilhou demais. Fez defesa decisiva e garantiu o Pix da CBF. Foi o auge deles no ano. Mas o contraste é que enquanto sobreviviam no cenário nacional, o ambiente doméstico estava derretendo. Patinando no estadual. A pressão de um estadual para times de massa do Nordeste é muito diferente. A torcida não aceita ser coadjuvante no próprio quintal. E não aceitou mesmo. No dia 2 de fevereiro, a direção perdeu a paciência e demitiu o Luizinho Vieira. O time chegou a ficar em 7º lugar na 5ª rodada do Sergipano. E a solução foi trazer o Cláudio Caçapa, né? Um ex-zagueiro respeitadíssimo que teve aquela passagem interessante como interino no Botafogo. Ele conhece vestiário pesado, mas os números mostram que o buraco é mais embaixo. Em 5 jogos sob o comando do Caçapa, o time tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só que o grande problema é onde aconteceu essa derrota. Pois é, foi justamente no jogo de volta da final do estadual, 1-0 para o Sergipe, o maior rival. Depois de terem empatado a ida, o título escapou pelos dedos. E no cômputo geral do ano, são 16 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, os 50% de aproveitamento que a gente mencionou. E esses 50% explicam muito sobre uma fala do próprio Caçapa. Depois daquela classificação épica contra o Vila Nova, ele deu uma declaração que soou quase como um pedido de socorro tático. O que ele disse exatamente? Ele falou assim: todos precisam entender que estamos em fase de adaptação. Eu estou apenas há 3 semanas no clube. Esse time vai melhorar sim ofensivamente. Ele escancarou a realidade de uma equipe que sabe se defender para sobreviver, mas que não tem repertório nenhum para propor o jogo. Fica muito claro. Quando um técnico entra no meio da temporada, a primeira coisa que ele arruma é a defesa. É o instinto básico de sobrevivência no futebol. Criar ataque e movimentação exige tempo de treino que o calendário brasileiro não dá. Especialmente esse calendário maluco de 2026. Porque antes desse primeiro jogo contra o Grêmio no final de abril, o Confiança tem 2 pedreiras gigantes. Verdade, eles têm estreias importantes. No dia 26 de março, estreiam na Copa do Nordeste contra o Souza, da Paraíba. E logo no dia 4 de abril já dão a largada na Série C contra o Amazonas, que é o principal objetivo do ano deles. É muito jogo decisivo encavalado. E aí eu te pergunto, enfrentar o Grêmio em 180 minutos, sendo abertamente um time em obras, não é a receita para ser amassado lá na arena? Ou será que um time caótico acaba sendo um pesadelo para os analistas do adversário? Olha, é a velha máxima tática. É muito difícil mapear a desordem. Faz sentido. O departamento de análise do Grêmio vai ter pesadelos tentando entender o padrão de um time que nem o próprio técnico sabe direito como ataca ainda. E essa imprevisibilidade gera uma ansiedade no favorito. Sem contar que a pressão toda tá do outro lado, né? Ninguém no Brasil tá exigindo que o Confiança elimine o Grêmio. O peso do mundo tá nas costas do time gaúcho. Exato. A ausência de pressão é uma vantagem psicológica gigantesca. Mas para transformar isso em resultado em 2 partidas extenuantes, você precisa de jogadores que não sintam a perna tremer quando 40 mil gremistas começarem a cantar. O que nos leva para dentro do vestiário do Confiança, porque as peças que estão ali contam uma história muito peculiar. Nossas fontes trazem um detalhe irônico. O Confiança vai tentar eliminar o Grêmio usando vários jogadores que conhecem o futebol gaúcho de olhos fechados. A famosa herança que o antigo treinador, o Luizinho Vieira, deixou. Como ele comandou o Ipiranga de Erechim, acabou trazendo nomes de lá. É muito interessante. E esse intercâmbio de jogadores cria umas dinâmicas táticas legais, né? Com certeza. Jogadores que atuam no Sul costumam desenvolver uma resiliência física muito específica. Os gramados pesados de inverno, o estilo de jogo de mais contato do gauchão. E trazer esses caras para o Nordeste adiciona uma força física no meio-campo que é essencial para jogar a Série C. A gente vê isso no meia Danielzinho e principalmente no volante Wendel. E o Wendel tem um detalhe curioso, não tem? Sim, ele já rodou por São José e São Luís, no Rio Grande do Sul.
Só que além de ser um volante de contenção, ele é simplesmente o artilheiro do Confiança na temporada com 4 gols. O que bate perfeitamente com a nossa análise anterior. Como assim? Se o artilheiro do seu time é um volante com perfil operário e não os atacantes de ofício, é sintoma claro de um time que depende de bola parada, de sobra na entrada da área, porque a construção ofensiva estruturada ainda não existe. Nossa, é o raio-x perfeito de uma equipe em modo de sobrevivência. E quando a criação não flui, a liderança em campo vira a única coisa que segura o time. Por isso eles buscam os veteranos, os famosos medalhões. Como o Bruno Silva, um volante com uma bagagem imensa que já vestiu camisa de Internacional e Fluminense, ele entende a temperatura de um mata-mata, sabe a hora de fazer a falta, de esfriar o jogo. Ele não vai se encolher num estádio hostil de jeito nenhum. Mas aí, se o Bruno Silva é o xerife lá atrás, na frente a grande aposta midiática deles é o Sassá, ex-Botafogo, ex-Cruzeiro, que chegou nessa temporada vindo do Amazonas. Pelo currículo, seria o cara para resolver o problema do ataque do caçapa, certo? Seria. Mas a estatística dele em 2026 é um choque de realidade. O Sassá jogou 14 partidas e fez só um mísero gol. Um gol em 14 jogos. Isso deixa bem claro o porquê do treinador pedir tanta paciência pro ataque engrenar. A bola não chega redonda para ele, né? O meio-campo tá muito mais preocupado em não tomar gol do que em criar jogada pro Sassá finalizar. Nesse momento, a presença dele ali funciona muito mais como um ponto de gravidade do que como um finalizador letal. Os zagueiros do Grêmio não podem ignorar o Sassá, pelo histórico dele. O valor dele é mais intangível, né? Exato. É a capacidade de olhar para os meninos mais jovens durante os primeiros 15 minutos lá na arena, quando o Grêmio tentar aquele abafa brutal, e passar tranquilidade. Dizer, calma, eu já passei por isso. E falando em jovens, tem uma contratação recente que dá uma perspectiva totalmente diferente para a palavra pressão. Visando a Série C, eles anunciaram o atacante João Pedro, formado na base do Flamengo. E ele tem uma história de vida muito intensa, não é? Muito. O João Pedro fazia parte do grupo de garotos no Ninho do Urubu em 2019. Ele é um sobrevivente daquela tragédia. O detalhe que muita tudo é que ele só não estava no alojamento naquela noite porque decidiu dormir na casa de um colega. Nossa, é pesado. Demais. Saber que um jogador com essa carga emocional, que entende o que é sobrevivência de forma tão visceral, tá ali dividindo o vestiário, faz a pressão de um jogo de futebol parecer muito, muito pequena. Com certeza. Histórias assim reconfiguram a bússola de qualquer elenco. O futebol perde aquele status de guerra e volta a ser só um jogo, o que, ironicamente, tira um peso enorme das costas da equipe. Tem um grupo muito diverso, né? Tem os veteranos tentando provar que ainda são úteis, os operários do futebol brasileiro que seguram piano e jovens que superaram coisas impensáveis. Essa soma de quilometragem de vida cria um mental muito forte. É um time difícil de ser quebrado psicologicamente, mesmo se estiver perdendo de 1-0 na arena. Lendo tudo isso, a sensação que me dá é que o elenco do Confiança é tipo uma banda de rock montada na garagem de última hora para tocar num festival gigante. Adoro essa analogia. Sério, pensa bem. O produtor pega os ex-astros precisando de palco, como o Sassá e o Bruno Silva, chama os músicos de estúdio locais para segurar o ritmo, como o Wendel, e traz jovens querendo provar que estão vivos e prontos para o som, tipo o João Pedro. Cada um ali tem um motivo urgente para fazer o negócio dar certo. Isso. E aí entrega o microfone para o caçapa e falam, vocês têm umas semanas para ensaiar e em abril vão abrir o show para os Rolling Stones. Sendo o Grêmio, obviamente, os Rolling Stones dessa história. É o desafio definitivo de sincronia, né? Porque a questão não é se a banda tem talento, é se eles conseguem tocar a mesma música sem que cada um tente fazer um solo de guitarra no meio do caos. Perfeito, porque durante 180 minutos o Grêmio vai monopolizar as ações. O Confiança vai ter que ser fatal nos poucos momentos em que o holofote virá para eles. Se a defesa desafinar uma vez sequer, a engrenagem do favorito passa por cima e não para mais. O que nos traz de volta para o ponto central da nossa análise de hoje. O sorteio colocou Grêmio e Confiança frente a frente, mas foi o regulamento que desenhou esse palco. O inchaço irreal do torneio com 126 times e a crueldade do jogo único nas fases iniciais
criaram uma seleção natural implacável. Quem sobrevive a isso não chega na quinta fase por acaso. O Confiança, mesmo com o técnico ajustando o time em pleno voo e esse aproveitamento de 50%, tem ferramentas para fazer o Grêmio suar frio nesses jogos de abril e maio. Concordo, é um confronto muito mais mental do que parece. Para quem acompanha a nossa imersão, o convite é assistir esse duelo com outros olhos. Reparem não só nos gols, mas em como a pressão dos 180 minutos molda cada decisão em campo. E a gente agradece demais a companhia de quem nos escuta hoje. Continuem lendo as entrelinhas. E antes de a gente fechar, eu queria deixar uma última reflexão para quem nos escuta sobre as engrenagens desse sistema todo. Manda ver. A CBF já anunciou que a grande finalíssima dessa edição de 2026, marcada para o dia 6 de dezembro, vai ser disputada em jogo único, provavelmente em campo neutro. É a busca para aquele espetáculo máximo, sabe? Claro, puro entretenimento que a gente via nas primeiras fases. Exato, mas repara na ironia do sistema. Ao exigir que da quinta fase em diante os clubes passem por um moedor de carne, com jogos de ida e volta, o regulamento já garante que os times com elenco curto fiquem pelo caminho. Nossa, é verdade. A estrutura brutal de 180 minutos, filtros pequenos antes da reta final. Filtro. O que me faz pensar que essa final em jogo único, vendida como algo imprevisível e apoteótico, foi cirurgicamente desenhada para ser um privilégio exclusivo dos clubes mais ricos do país. Caramba! É a maior ilusão da zebra no futebol moderno. O sistema te permite fazer barulho no início da festa, só para ter certeza de que você vai ser expulso antes de cortarem o bolo principal. Que baita reflexão para a gente encerrar. Um abraço para quem nos acompanha e até a próxima exploração.